não obstrutivo, né? Muito complexo, porque você tem hipertrofia em diferentes locais, né? E às vezes até a forma média ventricular também, né? Você está nesse grupo que você não pode fazer uma vacantena. E o estudo com a ficantena mostrou no grupo não obstrutivo, num grupo pequeno, uma melhora sintomática. E uma coisa paradoxal, né? Esses doentes são doentes que às vezes também ficam, são doentes que têm uma complexidade que é obesidade, hipertensão, fibrilação arterial e a cabeça também, né? E obviamente os sintomas da dispneia, do cansaço, da fadiga. E a gente agora vai usando medicamentos que atuam sobre drogas mitotrópicas que agem na mitocôndria, né? A gente tem muito ceticismo no Brasil em relação ao trimetazidina, que é um remédio que os clínicos são céticos, mas usam, né? E nessa doença, né, da miocardiopatia hipertrófica, novos agentes mitotrópicos, né, que agora é uma família de drogas que agem na mitocôndria, mostram melhoras, né, clínico-funcionais nesse grupo de pacientes. Então esse é um doente difícil. O paciente hipertrófico, uma vacantena tem feito alguns milagres, né, impressionante, porque ele promove de uma nova arquitetura da via visceral do ventrículo esquerdo, da hipertrofia e padrões de fibrose, né, nesse grupo obstrutivo. Infelizmente a droga é cara demais, né? A cardiologia não é oncologia, então os doentes cardiológicos hoje estão tendo, que têm acesso a uma vacantena, estão perdendo acesso, né? Isso também é uma coisa complicada, porque é diferente, né, de você, muitas vezes, tem um paciente que tem acesso a uma droga como a amiloidose, né? Porque muitas vezes é uma doença que ainda é uma doença intratável e mortal, né? Agora, uma outra coisa é você ter uma droga que mudou completamente a vida do paciente e de repente esse paciente é cassado a liminar. Agora, essa semana, o Supremo foi muito claro em dizer que doenças raras não é para ser pago, né? Então a gente tem que olhar e chamar a atenção dos centros de tratamento de hipertrófica, né? A gente tem que consolidar esses dados do Rio de Janeiro e disponibilizar isso para tomar de decisão. Eu tenho doentes que o Alexandre curou a obstrução da via de saída, o paciente zerou o gradiente e o paciente mudou completamente de classe funcional, né? Então, o tratamento cirúrgico, quando bem indicado, feito com apoio de eco transesofágico, feito com planejamento, ele remodela e cura a obstrução em muitos pacientes. Então, o grande problema do Rio de Janeiro é a pouca educação do clínico em relação à cirurgia. E como esses doentes são feitos de forma esparsa, e o lobby do hemodinamicista é muito forte, porque diz que alcoolizou e curou a doença, né? E os centros cirúrgicos de hipertrófica ficaram alguns poucos centros públicos, né? E esses doentes hoje no setor privado, eles quase não são vistos, né? Então a gente precisa consolidar e em algum lugar fazer talvez um registro do Rio de Janeiro, dos centros, né? E começar porque o doente tem que saber a mortalidade disso, o sucesso disso, né? Porque fica uma angústia. O paciente agora, né? Eu vi um senhor e um jovem que me procurou, tinha 50 de gradientes, e alguém disse para ele que tinha que tomar uma vacantena. Ele tem 42 anos de idade. E é assintomático. Ele era assintomático. E aí já veio com essa angústia, né? A primeira coisa é, quantos cigarros ele fumava? 40 cigarros por dia, né? Então estou fazendo uso de uma droga adrenérgica. A dose do beta-bloqueador subbiótico, né? Porque hoje você sabe que metoprolol, uma dose de 150 miligramas, é uma droga que reduz gradiente. Você tem que buscar isso. Então, e obviamente, se você não tira o cigarro do paciente, não adianta você dar uma vacantena para o paciente.
Então é muito importante criarmos centros de excelência. Não dá para cuidar de uma doença como hipertrófica sem centros de excelência que façam pesquisa clínica, não é? Porque a mavacamten é um medicamento que a gente tem muito pouco tempo de utilização, mas ele é miraculoso em quem funciona. Eu não tenho dúvida que 70% dos pacientes que preenchem aqueles critérios, não é, funcionam e muda. Só a gente não sabe o impacto sobre a sobrevida. Mas ele muda a geometria ventricular, do lado esquerdo, de fibrose. É um santo remédio para esse grupo de pacientes. Mas a hipertrófica não é só isso. Ela também tem isquemia microvascular, também fibra do átrio, e às vezes tem alteração na geometria dos músculos papilares. Então é muito importante a gente, porque às vezes os encontros de churrascaria simplificam as coisas, não é? As doenças são muito complexas, não é? Você vê aqui, a ICPEP não é uma doença, pelo menos 6 fenótipos diferentes, não é? E obviamente você tem um fenótipo que é consolidado hoje, diabético e obesidade, seguramente semaglutida vai ter um papel, e os outros tipos de ICPEP? Nós não sabemos. Então isso é muito importante. A gente, com o apoio da inteligência artificial, com o apoio da impressão 3D, com o apoio da imagem, então você pegar uma imagem bem feita, você vai poder enxergar, e a genética. Então a gente também vê uma outra coisa paradoxal em relação à hipertrófica. Pacientes que têm genética negativa e os clínicos às vezes dizem que o paciente não tem hipertrófica. Isso é absolutamente uma preocupação. Por quê? Porque dá a sensação que a genética está mostrando para a gente que muitos pacientes com hipertrófica têm genética negativa e têm obesidade e hipertensão, porque antigamente no diagnóstico de miocardiopatia tinha que excluir a hipertensão como uma causa importante, mas hoje não. O envelhecimento populacional e tem formas tardias de hipertrófica. E às vezes você tem 1.4, 1.5, você vem com o diagnóstico de hipertrófica, tem obstrução, tem um teste genético negativo, não tem ainda critério ecocardiográfico, tem que ser acima de 1.5. Os casos difíceis de estenose aórtica no glúteo, isso aí, exatamente. Então é muito importante, né? É muito importante isso que ela nos chamou a atenção. A gente precisa, esses doentes precisam de discussão compartilhada, né? Essa coisa do marca-passo e o desfibrilador é extremamente importante, extremamente importante. Isso muda a vida do paciente, que tem indicação para isso, mas muitos pacientes não têm acionamento, né? Tem lá a vida inteira, e por isso você tem que refinar isso com que provavelmente o painel genético ajuda bastante. Então a gente tem muita coisa para fazer. A gente está lidando cada vez mais com complexidade e acesso a terapias e centros. Então, a cirurgia na hipertrófica é um santo remédio e tem a prova do tempo. Tem a prova do tempo, muito bem operado, né? Feito de uma maneira correta. E, obviamente, o paciente não tem que ficar frustrado quando ele tem indicação para cirurgia e pode ser operado, né? Quando ele não tem acesso ao remédio, porque o remédio não está disponível. O remédio não tem acesso público ao remédio, nem acesso privado, a não ser algumas caixas de assistência, né? Então, algumas caixas de assistência fazem, né? ou tem algum colega que consegue, naquele plano de saúde, abrir uma linha para isso. Está ficando muito frequente, né? A hipertrófica virou uma doença rara e virou uma doença muito mais frequente. Então, a gente precisa olhar e ter o Alexandre, né? E você, no Instituto de Cardiologia, é fundamental. A gente também não pode inventar. Tem que ter algumas pessoas em alguns centros se organizando para isso, seja no setor privado, seja no setor público. E a gente tem que enxergar que a gente tem que transferir os doentes para fazer isso, né? Então a gente não pode fazer para todos os lugares, porque você precisa de ter a expertise. É o que a gente teve com Caldeira. O Caldeira é um gênio lá então, que tem volume, tem doentes de tudo quanto é lugar. Obviamente você organiza o sistema de choque cardiogênico. Então aqui não é isso, a gente tem que pegar um paciente, a gente dá aula com o paciente do Rio de Janeiro todo, onde a gente consegue fazer as coisas todas.
Então a gente precisa juntar dados, mostrar centros públicos e privados para cuidar de hipertrófica, para ter pesquisa, para dar acesso ao tratamento, ao teste genético, e não achar que isso é uma vergonha. E é dessa maneira que a gente vai transformar o processo de cuidado. Só assim a gente aprende. Então a gente tem aprendido muito com hipertrófica, justamente quando a gente junta as pessoas. Porque cada um tem uma parte do elefante que a gente vai, quando a gente junta, faz esses encontros, a gente vê a complexidade dessa condição, que não é uma doença. Provavelmente a hipertrófica no futuro vão ser várias doenças que têm um fenótipo de hipertrófica. E tem vários etiotipos, quer dizer, várias etiologias também fazendo isso. E às vezes a síndrome metabólica, a obesidade e essa ativação dessa via do algoritmo do receptor GLP-1 faz hipertrofia e faz provavelmente hipertrófica. Então o Marcelo mostrou um artigo muito interessante do Marlon, que é o pai da hipertrófica von Braun, dizer, olha, são redes proteicas que se instabilizam e geram esse fenótipo. E a genética é negativa. E talvez o problema todo é tratar a condição cardiometabólica de muitos desses,